E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Igloo e hoje vamos a mais uma funcionalidade Photoshop da semana. A funcionalidade Photoshop dessa semana vai ser as ferramentas de seleção. Bora lá! As ferramentas de seleção funcionam para selecionar elementos individuais como objetos, pessoas, áreas e assim isolar, copiar, movimentar ou até remover esses elementos das imagens que estamos trabalhando. Por existir uma variedade de formas de seleção e cada um com um objetivo diferente, a gente vai apresentar os principais aqui juntamente com algumas dicas de como utilizar a ferramenta de forma útil e intuitiva. As ferramentas de seleção estão localizadas no topo aqui da barra esquerda de ferramentas, essa barra principal de ferramentas, e temos três tipos. Temos as ferramentas de letreiro, que temos letreiro retangular, elíptico, em linha única e coluna única, e temos também as ferramentas de laço, que tem de laço normal, de laço poligonal e magnético, e por último temos as ferramentas de seleção rápido juntamente com a ferramenta varinha mágica. Vamos olhar rapidamente cada uma delas para a gente ter uma noção de como que elas funcionam. A primeira coisa que devemos fazer aqui para entender como é que elas funcionam é saber que elas são aplicadas à camada que está selecionada aqui no painel de camadas. Se você ainda não entende muito bem como que as camadas funcionam, recomendo dar uma olhada no outro vídeo que está linkado aqui na descrição desse vídeo sobre as camadas. Então vamos primeiro aqui liberar essa camada clicando no íconezinho do cadeado e também vamos duplicar fazendo o comando, o atalho Ctrl J. E aí a gente tem aqui uma outra camada para a gente trabalhar em cima. Vou nomear essa aqui, chamar ela de seleção. E agora, com a certeza que a gente está com a nossa camada selecionada, vamos à primeira ferramenta, que é de letreiro retangular. Que é essa primeira aqui dessas que a gente viu. É a segunda ferramenta na lista aqui das ferramentas do Photoshop na barra da esquerda principal. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é criar um retângulo aqui em cima desse fundo. E com esse retângulo selecionado, a gente pode fazer uma infinidade de coisas que só serão aplicadas dentro desse retângulo. Um exemplo básico é se a gente selecionar aqui a ferramenta de pincel e começar a pintar, a gente vai ver que só o que está selecionado será pintado. E isso é muito útil se a gente quer focar em uma determinada parte da imagem para atuar, para a gente brincar em cima dela. Vou apertar Ctrl Z para a gente desfazer e depois selecionando o shortcut, o atalho M no teclado, a gente volta para a nossa seleção de letreiro retangular. Então vai aí mais um atalho que é clicando na letra M no teclado para ativar esse atalho. A gente também pode fazer outra atividade com essa ferramenta. Vamos selecionar aqui mais ou menos esse homem aqui da foto juntamente com a sua sombra, e a partir disso aí eu vou voltar e clicar nessa seleção de movimentação ou então apertando o atalho V no nosso teclado e vou simplesmente clicar e arrastar ele. Olha só, a gente pode pegar ele inteiro e deslocar da nossa camada. E se eu apagar a camada aqui, clicando no olhinho, a camada de baixo, a gente vai ver que ela está totalmente sendo recortada da nossa imagem. Eu vou dar Ctrl Z e em seguida Ctrl Alt Z para voltar mais uma vez e vou voltar também desfazer a seleção, clicando com a letra M no meu teclado e fora da caixa de seleção para desselecionar nossa seleção. Outra coisa que a gente pode fazer é, ao fazer uma seleção, clicar com o botão direito do mouse e ver aqui várias outras opções que a gente pode fazer, além de só movimentar ou então preencher igual a gente fez. A gente inclusive pode utilizar algumas outras ferramentas mais avançadas, como preencher, que utiliza a tecnologia de sensível ao conteúdo do Photoshop, mas isso aí a gente vai ver em outro vídeo mais para frente. Agora vamos ver então a ferramenta de laço. A ferramenta de laço é muito boa para fazer contornos não lineares, não retangulares principalmente. Então se a gente tem esse senhor aqui em cima da cadeira, vamos tentar em linhas tortas tentar preencher ele inteiro com essa nossa seleção. Então a gente vem aqui e finaliza o nosso ponto. Ele vai selecionar essa coisa, esse formato estranho aqui que foi feito à mão. Uma outra forma de fazer ele um pouco mais preciso é utilizando a ferramenta de laço poligonal. Então eu vou clicar aqui com a letra M primeiro para desfazer essa seleção, a gente clica fora do canvas, e em seguida vamos clicar então na ferramenta de laço poligonal, ou então basicamente
clicando na letra L se essa aqui já tivesse sido selecionada. Pois você pode ver que a ferramenta de laço tem um atalho L para todas elas. Então, qualquer uma que tiver selecionada no momento aqui será ativada quando a gente utilizar o atalho. No caso, vamos ver então a ferramenta de laço poligonal. A gente tem um pouco mais de precisão, pois ela funciona em pontos. Então a gente clica, 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 fazendo o formato desejado do senhor aqui em cima da cadeira. Então aqui vamos terminar a nossa porca seleção desse homem, pois ela ainda está muito ruim e a gente vai ver formas de refinar e melhorar essa seleção posteriormente. Vamos só, por último, aqui ver a última opção da nossa ferramenta de laço, que é a ferramenta de laço magnético. Mas antes, vamos clicar com a letra M, desfazer nossa seleção e voltar aqui com a de laço magnético. A ferramenta de laço magnético, ela funciona quando você vai levando o seu mouse e ele vai detectando as arestas mais complicadas. A gente nem precisa clicar igual a gente fez com a de laço poligonal, mas simplesmente passar o mouse em cima do nosso objeto a ser selecionado e o Photoshop inteligentemente vai identificando quais são as arestas, as diferenças de cores mais profundas e vai criando nossa seleção. Então vamos só completar aqui, a gente vê como é que fica. Então a gente vê que ela faz um trabalho muito melhor do que a poligonal com um tempo muito mais curto. É claro que isso aí também depois vai precisar ser refeito e refinado se a gente quiser utilizar para uma montagem mais bem feita e com maior qualidade. E vamos para o último bloco aqui de ferramentas, que são as ferramentas de seleção rápida e varinha mágica. Vamos em primeiro lugar com a ferramenta de seleção rápida, que funciona até certo ponto de forma similar à ferramenta de laço magnético. Então a gente vai clicando dentro do nosso objeto aqui que a gente quer selecionar, no caso é esse senhor, e ela vai magicamente selecionando com base na diferença de cores nas arestas que a gente está clicando. Então ele detectou aqui, assim como na ferramenta de laço magnético, a diferença entre as cores, né, nesse quase branco aqui para a cor de pele, e fez a seleção em cima disso. A gente pode também, assim como qualquer uma dessas últimas ferramentas de laço e também da ferramenta aqui de seleção rápida e também da de magnético, a gente pode controlar o tamanho do nosso pincel utilizando as teclas de mais e menos no nosso teclado. Vamos então, por exemplo, aqui nessa parte de baixo, a gente pode até fazer um zoom aqui para baixo e completar ela. Aqui a diferença de cor não é muito clara, então depois haverá necessidade de um refinamento, mas se a gente quer, por exemplo, desselecionar, é só clicar na tecla Alt no teclado e em seguida passar na parte que a gente não quer. E aí a gente pode alternar entre o mais e o menos aqui nesse pincel para refinar depois com mais tranquilidade essa seleção. Aqui foi demais, mas aqui eu não estou muito preocupado com a perfeição, mas para a gente aprender mesmo como que faz. Por último, vamos então ver a farinha mágica, que funciona mais ou menos como a de seleção rápida, só que ao invés da gente ir clicando e arrastando para fazer a seleção, a gente clica uma vez e ele vai detectar mais ou menos ali um objeto que está compondo. Se a gente quer adicionar algo nessa seleção, a gente pode clicar com a tecla Shift no teclado e adicionar a essa seleção outras partes desse senhor aqui, por exemplo. Então vamos fazer rapidamente aqui, colocar essa outra parte e fazer essa seleção aumentar gradualmente aqui. Se a gente quer desselecionar alguma parte, assim como na ferramenta anterior, clicamos com o atalho no teclado Alt e em seguida clicamos nas partes que queremos tirar dessa seleção. Essa parte de Shift e Alt ela funciona para várias seleções e vários tipos de seleções. E a gente pode mesclar os tipos de seleções também utilizando essa ferramenta. Então, por exemplo, vamos dizer aqui, vamos desselecionar tudo e vamos fazer uma seleção desse senhor aqui de vários jeitos. Primeiro vou pegar a varinha mágica e clicar nesse casaco dele, que ele vai selecionar toda essa parte. Em seguida, eu vou para a ferramenta de letreiro e vou colocar, por exemplo, esse pedaço aqui da cadeira inteira. Então eu posso clicar com o Shift para ativar aqui a adição à minha seleção e vou colocar essa parte da cadeira toda ali embaixo, a minha seleção. Em seguida, eu volto aqui para a minha ferramenta de laço e vou colocar, por exemplo, esse pedaço aqui todo
na minha seleção e juntar aqui com esse pedaço desse poligonal. Tá ficando horrível essa seleção, mas é simplesmente para mostrar que a gente pode adicionar e remover partes da nossa seleção entre todas essas ferramentas de seleção. Então, por exemplo, aqui apenas esse pedaço aqui ficou selecionado. Se eu, por exemplo, clicar no atalho V e fazer aquele recorte, olha que coisa, ele vai sair toda aquela seleção que a gente fez, deixando que não ficou selecionado aqui do lado. Vamos dar aqui um Ctrl Z, porque esse aqui ficou horrível, e fazer a desseleção. Para a gente brincar aqui um pouco, eu vou dar um exemplo interessante e vamos tentar tirar então esse senhor dessa imagem e colocá-lo em outro lugar. Para isso eu vou utilizar a ferramenta de seleção rápida e vou passar aqui em torno dele para a gente começar nossa seleção. Aqui eu tenho que tirar no centro, então eu aperto Alt e tiro aqui no centro essa parte toda, e vou tirar na verdade também essa cadeira, porque os pés ali vão demorar um tempo para fazer e a gente está aqui mais num exemplo mesmo. Então vamos tirar aqui a cadeira, vai ser mais fácil do que a gente adicionar os pés. Lembrando que eu estou com o Alt selecionado e simplesmente arrastando o meu mouse aqui com a ferramenta de seleção rápida. Chegou aqui, está um pouco mais complicado, a gente aumenta e tenta passar aqui de uma forma mais... Bom, agora eu acho que chegou num limite que fica ainda simples da gente trabalhar com essa ferramenta. Está na hora de a gente mudar a ferramenta. Então eu posso vir aqui, pegar laço poligonal, clicar aqui com Alt também e tirar essa parte toda daqui que não faz parte da minha cadeira. E também posso fazer a mesma coisa aqui. Seleciono e aqui atrás não precisa de muito seleção e tiramos aqui mais um pedaço da cadeira, deixando só a bota dele. Vamos dar uma olhada rápida aqui para ver se tem mais alguma coisa que a gente pode modificar aqui. Ó, aqui ficou ruim, então vamos pegar a de seleção rápida novamente, passar aqui nesse meio, aqui nesse final. Beleza! Existe uma ferramenta chamada aqui Selecionar e Mascarar que vai fazer depois toda a diferença, mas a gente vai deixar um vídeo específico para ela, pois ela pode fazer exatamente essas arestas difíceis de cabelo, de barba, de detalhes aqui que não ficaram bem selecionados. A gente pode refinar essas arestas com essa ferramenta, mas não é o propósito da aula de hoje, então vamos manter aqui do jeito que está. Eu gostei dessa seleção, não está das melhores que a gente pode fazer, mas para o objetivo desse trabalho está bem bacana. Vou clicar então com o atalho V novamente para a gente pegar a nossa ferramenta de mover. Vou tirar ele aqui da nossa imagem, podemos colocar aqui no cantinho assim, e a gente fica por aqui nessa aula de hoje mostrando basicamente como que a gente pode trabalhar com as ferramentas de seleção. Essa aqui é uma aula bem básica, bem simples, mas inclusive para a gente introduzir nas ferramentas, como que elas funcionam, qual que é o objetivo de cada ferramenta do Photoshop. Depois a gente entra com mais detalhes e com mais refinamento em como que a gente funciona e trabalha melhor com elas. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Deixe seu joinha aqui embaixo se você curtiu do vídeo e também se inscreva no canal para não perder os próximos. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão para outras funcionalidades, alguma coisa que você quer ver aqui no canal, também deixe nos comentários abaixo e a gente continua. Aquele abraço!